Olá! Esse é o primeiro episódio do Paulistânia Podcast. Eu me chamo Augusto Neto e vou apresentar esse programa juntamente com o meu amigo Otiniel Aleixo, também conhecido por Legal. Legal, faça as honras da casa e apresente o nosso primeiro convidado. Opa, gente, amigas, amigos, é uma honra que vocês estão assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que é uma alegria muito grande, nosso primeiro convidado, que é um músico excepcional, um dos maiores violonistas do mundo e em choro, em matéria de choro, de música brasileira, ele é pós-doctor, não tenho o que falar. E para não ficar rasgando seda, porque é um cara que me ajudou muito desde criança, eu vou fazer o seguinte, soltar a vinheta que aí já vem a novidade. Vamos lá? Olá, Renata, solta a vinheta. Gente, é o seguinte, o nosso primeiro convidado, ele é meu padrinho, né, de som, e que nós vamos ter a honra de ouvir ele tocar aqui no nosso programa Paulistânia. E uma coisinha antes, nós estamos no Spotify, estamos aqui no YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube, ativa aquele sininho e se inscreve no canal, porque é assim que o algoritmo, é isso, né? O algoritmo distribui mais e mais pessoas que gostam de cultura, que, enfim, que tem a ver com todo o programa que fala do nosso caipira, né? Não vou estender mais, porque senão vocês vão achar que é tudo mentira. Nosso primeiro convidado de honra é nada mais, nada menos que Alessandro Penese. Seja bem-vindo, Alessandro. Salve, Legal, meu compadre Legal. Salve, Neto. Um prazer. Salve, galera que está nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma honra. Obrigado pelo convite. E tamo junto, vamos nessa. Opa. Beleza, Maravilha. então deixa eu começar fazendo uma pergunta. Eu acho que a gente pode começar a conversa, Penese, falando um pouco de você, que é um piracicabano, nascido em Piracicaba, criado em Piracicaba. Mas eu vou fazer uma pergunta que todo mundo deve fazer para você, que é, como é que você começou? Quando é que você começou desde criança? Queria que você contasse um pouco essa história sua com o violão, né? E outros instrumentos também, que a gente sabe que você toca. Mas antes de fazer isso, eu queria pedir para você tocar uma composição sua. Opa! Pra gente abrir esse programa com chave de ouro. Maravilha, vamos nessa. Vou tocar aqui. Vou tocar uma valsa que eu tive a honra de gravar no estúdio do meu amigo Legal. Opa! Há um bom tempo atrás, que eu não vou me lembrar quando, mas é uma valsa chamada Valsa Crioula. Muito bem. Vamos lá.
Ei, que maravilha! Puxa Obrigado. vida, que delícia! Que Eita. delícia. É Muito meio bom. hipnótico, né? Você entra num clima assim, é muito bonito. Nossa. Obrigado. E você é um baita de um compositor. Muito obrigado. Porque é espetacular a dinâmica da música, né? Essa música, ela é bem antiga, assim, já. Eu comecei a compor ela levou um tempo para ser terminada. Eu tinha a primeira e a segunda parte em... Quando é que foi isso aí, mais ou menos? Por volta de entre 2010 e 2013, fiquei com a primeira e a segunda parte, um tempão. Aí depois que eu fui fazer a terceira parte, né? Ela deu trabalho. Mas é uma música em homenagem ao Antônio Lauro, né? Que tem as valsas venezuelanas, né? Que esse é um estilo, né? Valsa crioula, que ela não sabe se ela é em 3 ou se ela é em 2, né? Um negócio meio diferente, né? É muito empolgante, né? É muito empolgante. Obrigado. Lindo demais. Então, aproveitando aí que você voltou um pouco no tempo para falar dessa música, vamos retomar a primeira pergunta, que é: como é que você se envolveu? Como é que o Penese virou um instrumentista, compositor e tudo? Como é que foi essa história? Acho que isso vem da minha família, né? Na realidade, da minha mãe e das irmãs dela, né? Eu fui criado pela minha mãe e a influência musical dela foi muito grande, né? Ela tocava um pouco de violão, toca um pouco de violão, né? E canta também. E também ela tinha 2 irmãs mais velhas, elas eram várias irmãs, mas 2 delas tocavam também. A minha tia Rosa, que já é falecida, tocava violão e cantava também, cantava muito bem. E a minha tia Ruth, que cantava e tocava sanfona, né? Então, nas festas assim de família e tal, tinha reuniões, não necessariamente festas, às vezes reunião, elas se encontravam e começavam a tocar e cantar e tal. E era uma coisa assim bem voltada para seresta, né? E às vezes a música caipira também, elas sempre tinham essa veia musical, né? E aquilo me encantava. Eu me lembro de ficar vidrado naquela sonoridade toda. Eu tenho memórias assim de 2, 3 anos, assim. Nossa. Teve um aniversário meu, se não me engano, foi de 2 anos, que a minha mãe mandou fazer um bolo lá, que era em formato de guitarra, de violão, sei lá. E eu queria mexer, né? Outra vez foi numa dessas reuniões delas, elas sempre contavam as histórias do meu avô, o pai delas, né? A quem eu não conheci, que era sapateiro de profissão, mas ele era músico amador, ele tocava violão, cavaquinho e bandolim, diz que tocava muito bem, assim, o pessoal, não só elas diziam, mas o pessoal que o conheceram, né? Por exemplo, o Raul Leite, do pandeiro, que tocou comigo no Som Brasileiro. Você lembra? Lembra do Raul? Lembro do Raul. O seu Raul, o Zé Moreno, falecido Zé Moreno, que tocava violão. Eles comentavam que conheciam. Que conheceram seu avô. Meu avô, né? E diz que o jeito de violão dele, a maneira de tocar era bem diferente, assim. Tinha uma assinatura dele. Às vezes parecia que eram 2 violões, tinha um negócio meio diferente ali. Eles solavam um pouco também. Então isso que elas falavam, elas, claro, falavam muito mais, né? Elas eram filhas coruja, né? Então elas diziam que era maravilhoso e tal, e aquilo ficava na minha cabeça. Ele foi o meu herói de infância, assim, né? Mesmo sem conhecer. conhecer. Olha que bacana isso, né? Que tradição. De foto, né? Conhecia através de Sim, foto. e por elas, né? E por elas. Sonhava muito com ele. Tem até uma situação mais pra frente, quando eu fui ter contato com bandolim e tal, eu passei um bom tempo sem saber qual era a afinação do bandolim, né? E eu pedi um bandolim para minha mãe, isso talvez a gente vá contar um pouco mais para frente, mas quando eu tenho contato com choro, por volta dos meus 10 anos, eu me encantei com o bandolim, pedi para minha mãe e tal, ela me arrumou um bandolim lá. E aí pedi corda também, que eu não sabia, quando quebraram as cordas, né, eu precisava trocar. E ao trocar, eu colocava as cordas, eu afinava o bandolim como se fosse um violão, tipo assim, essas 4 cordas mais agudas do violão aqui. Para mim, o cavaquinho e o bandolim tinham essa afinação, só que aqui no agudo. Então eu tocava daquele jeito, né? Achava que era assim. E aí, ao colocar as cordas de bandolim mesmo, elas quebravam, porque a quarta corda, esticava demais, que eu achava que era ré, era sol. Então era uma corda muitíssimo mais grossa do que o ré. Então ele tentava fazer ela chegar até o ré, pá, quebrava toda vez.
E aí até eu criar coragem de perguntar para o meu professor, que na época era o Sérgio Beluco, qual era a afinação do bandolim, eu fiquei com aquilo, né? E um dia eu sonhei com meu avô. Ele chegou para mim e falou assim, ele me lembro da imagem, exatamente, ele pegou um violão assim, ele falou, presta atenção. Ele pegou assim o violão, apontou aqui para a terceira corda e falou assim, daqui para cá, da terceira corda para a sexta. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas não fiz nada com isso. Depois perguntei para o Sérgio Beluco, professor, qual que é a afinação do bandolim? Ele me disse, a afinação do bandolim é igual a de violino, sol, ré, lá, mi, né? Tá bom, aí eu fiquei pensando, sol, ré, lá, mi. Aí você pega o violão, a terceira corda do violão é sol, a quarta é ré, Ré, lá, mi. Sol, ré, lá, mi. É exatamente a afinação do bandolim. Então ele apontou para mim aqui a terceira corda até a sexta. Ele estava querendo dizer que a afinação do bandolim era essa. E é mesmo. Que coisa louca. É muito louco. Você é a reencarnação do seu avô. Sei lá, ou de repente ele foi me falar, né? Foi? Mas você sabe que isso tem a ver com até o que é o propósito que a gente quer explorar no programa, né? O nome Paulistânia, que foi bem sugerido pelo Neto, tem a ver com essa região que a gente imagina assim, o caipira, né? O cara de São Paulo, né? Do interior paulista, né? E, na verdade, não é bem isso, né? As nossas influências que veio lá desde os bandeirantes, tá? Eu não quero estender, porque o Neto, ele tá bem mais por dentro para falar. Mas um verdadeiro historiador. É um verdadeiro historiador. Mas você sabe que a professora Terezinha Perenci não nos ouça, né? Mas engraçado porque como a influência, né, do seu avô, que veio com essa coisa da tradição, com certeza, né, também teve uma influência musical de pessoas nós estamos falando de Piracicaba, mas que teve também, com certeza, uma influência do meio onde ele viveu, que é um meio rico culturalmente. Total. E me lembra a história de Bach. Desculpa, não é puxa-saquismo, mas assim, o Bach veio de uma família lá do tataravô, que era músico, mas que não era profissional, até chegar um pai de Bach, né, que tinha aquele livro de harmonia, quando faleceu deixou de herança para o filho primogênito, que não conseguiu dar conta do recado, e que depois veio Bach, que foi a ascensão, né? Depois os filhos, Caio Felipe, foi tendo essa descendência. Desculpa que eu... Imagina, mas tem tudo a ver. E tem a ver com tudo a ver porque, com essa tradição, com você aprender com os que vieram antes, né? A tradição do seu avô é muito emblemático isso, porque você seguiu os passos de alguém que já nem existia quando você existia. Sim, você vê como que é forte a tradição. E eu quero comentar uma coisa também que é assim, sua mãe e suas tias já adoravam e já tinham influência do seu vô, pai delas. Sim. Eu imagino sua mãe vendo você tocando desse jeito, deve ser um negócio, né? Absurdo para ela. Eu acredito que é uma grande felicidade, né? Assim como acontece comigo também. Eu vejo meu filho tocando, o Alex, eu vejo o Heitor tocando, é uma alegria muito grande. E poder tocar com eles, então, né? O Legal sabe muito bem o que é isso, né, Legal? Poder tocar com os filhos é um negócio... Aliás, o Lezinho, né, seu filho, tá tocando numa dinâmica que é fora de comum. Eu fiquei assustado, porque assim, a gente conhece desde criança, né? Sim. Mas assim, é impressionante, né, Alessandro? É uma alegria. E é gostoso ver a planta dando ramos, né? Sim. Você pode falar muito bem disso, porque você tem 2 filhos maravilhosos que são musicistas acima da média, né? Muito acima da média. Obrigado. Né? O Felipe e a Bebé. Pô. Estão arrebentando aí. Não é? Né? Com muita justiça, inclusive. Total. Agora, Penese, vamos voltar então do Penese criança que começou aí gostar de violão. Então, o violão foi uma coisa natural, né? Porque era o único instrumento que tinha em casa. Esse meu interesse pela música, então, surge de ver minha mãe tocando, minhas tias. E de vez em quando tinha um violão que aparecia por lá, que acho que era da minha tia, eu nem sei de quem que era, né? Porque tava lá de vez em quando, mas de vez em quando também não tava. E, então,
eu acredito que era da minha tia. Eu ficava vendo minha mãe tocar e depois, quando ela não estava perto, eu ficava tentando fazer igual, né? Até que ela percebeu e aí ela me dava dicas. Tipo, acompanha aí alguma coisa. Foi sua primeira professora. Tipo, eu me lembro, acho que o primeiro acorde foi Ré maior, né? Ré, depois tinha a segunda de Ré, não tinha nada de lá com sétima, segunda de Ré. E aí, quando era segunda de Ré, por exemplo, ela ia cantar alguma música, e eu acompanhava, ela ia dando sinais, né? Isso aqui era segunda de Ré, porque era parecido, 2 dedos. Então, tinha todo um gestual ali, né? E eu, com essa coisa do violão, comecei com ele, né? E com o tempo eu mesmo fui percebendo que de vez em quando eu começava a colocar uns baixos assim, mas tudo totalmente intuitivo, de maneira intuitiva, né? Eu me lembro, tinha alguma canção que ela cantava, alguma seresta, né, que era em Lá menor, eu tava ali, né? Eu me lembro de fazer alguma coisa assim. Provavelmente de ter ouvido algum outro violonista. Na época tinha um amigo da minha mãe, um senhor chamado Geraldo de Arruda, o seu Geraldo, né? O apelido era Geraldo Pelote, porque ele tinha umas bexiguinhas na cara, assim, era um senhor já meio velho, encanador, tocava bem violão, e ele fazia uns baixos, né? E aí de vez em quando ele me acompanhava, também eu estava começando a solar alguma coisinha e tal, e eu ouvia ele fazendo isso e começava a imitar, sempre foi imitação, né? E aí com o passar do tempo, a minha tia, vendo meu interesse, estimulou, né? Disse a minha mãe, bota ele para estudar, né? Aí a primeira professora que eu tive, eu devia ter uns 6 anos e meio, quase 7, chamava Dona Silvia, perto da Casa Martini, casa de doces que tinha aqui. Certo. E era uma aula em grupo, né? Tinha umas meninas bem maiores que eu lá. Eu, envergonhado pra burro, eu não entendia nada o que a professora falava, quase. Ela falava, a posição aqui, não sei o que, ela parecia meio brava pra mim, né? Aí ela saía de perto para tomar uma água, aí as meninas me ajudavam. Isso aqui, coloca o dedo ali e tal, não sei o que lá. E aí eu fui pegando, né? Era engraçado. Essa professora tinha uma letra, quase que eu não entendia o que estava escrito, né? Estava aprendendo, estava começando a ser alfabetizado, né? E minha tia, mais uma vez, vendo que eu tinha jeito, ela falava, bota ele para estudar com o Coimbra. Minha tia era muito amiga do Antônio Carlos Coimbra, né? Que foi um violonista muito famoso aqui em Piracicaba, tinha LPs e tal, né? O Coimbra tinha um pseudônimo ou um nome artístico? Então, esse pseudônimo, assim, depois ele teve. É porque, primeiro, ele foi conhecido como violonista, né? Certo. Tinha até tinha um grande jornalista aqui, o Manel Arcon, que eu conheci, inclusive. Ele tinha um troféu que ele dava para artistas piracicabanos, chamava Pelos Caminhos da Saudade, que era um programa que ele tinha na rádio, né? E, inclusive, eu recebi um desses troféus aí. O Sérgio Beluco recebeu, todo mundo recebeu. Teresa Alves, Bolão, todo mundo. Se você tivesse na época com ele vivo ainda, você teria recebido também. Ele era um querido. Ele desistiu de entregar o prêmio. Imagina. Imagina. E ele fez uma espécie de slogan para o Coimbra, que era Dedos Mágicos num Violão Romântico. Que coisa linda! Olha. Então tem alguns LPs do Coimbrão, a gente chamava ele de Coimbrão, né? Porque tinha o filho dele, o Coimbrinha. Coimbrinha! Né? Que tocava violão também e tocava teclado e tal. E aí eles gravavam uns discos e tal. Então eu comecei a fazer aula com o Coimbra, eu devia ter uns 8 anos, eu acho. Primeiramente era no Mobral, que tinha uma casa do Mobral onde se ensinava... se letravam as pessoas que não eram... Eu me lembro bem dessa época do Mobral. Isso. E as aulas que ele dava eram lá. Mas fiz pouquíssimas aulas lá. Depois passei aí à casa dele, que era ali na Independência, onde tem hoje uma loja acho que de colchões, ali bem na esquina ali, no final da Independência com a 31 de março ali. Certo. Perto do teatro. Isso, né? Ali. Mas quem dava aula para mim era o Coimbrinha, não era ele. Coimbrinha tinha uma maçaroca de papéis, assim. Era tudo tablatura que eles anotavam. Acho que o Coimbrão que anotou, né? De músicas que ele solava, tudo em tablatura. São coordenadas, né? Para quem não sabe, coordenadas onde você... corda 1 na casa 2, né? Tipo isso. E aí ele escrevia para mim uma música
E se eu conhecesse a música, eu era tão maluco por aquilo, gostava tanto que eu memorizava na hora ali. Ele mostrava para mim, eu ia lendo, memorizava. Às vezes ele tinha que dar uma outra. Olha você que pegava coisa, na hora. Que negócio. Então acho que Coimbrinha, você é precursor do Cifra Clube, hein? É o próprio. Do Vigu. Tinha que receber royalties disso aí, né? Mas também, se eu não gostasse da música, se era uma música que não me interessava, eu não fazia o menor esforço para tirar coisa, né? Aí ele tinha que dar outra. Isso é interessante, né? Você já tinha... Você tinha quantos anos você tinha? Eu tinha uns 8, 9, uns 9 anos já. E você caprichava no que você gostava. Não é nem que se eu não gostasse, é que se eu não conhecesse, demorava pra música entrar e tal. Aí, por exemplo, eu me lembro dele ter passado o tema do Romeu e Julieta, e eu não conhecia essa música. Ele tocou, não entendi. Deixa pra lá. Deixa pra lá, vai pegar outra aí. E aí ele pegou outra. Enfim, mas com ele ali eu aprendi vários temas clássicos do violão, por exemplo, Romance de Amor, Abismo de Rosas, Som de Carrilhões, Que maravilha. até coisas que não eram típicas do violão, como Súplica Cearense. Olha só. É gozado, né? Súplica Cearense. Eu me lembro até hoje do arranjo, era uma coisa assim. Só que desafinou, né? Ar-condicionado. Mas enfim, era uma música que era uma música, um tema do cancioneiro popular que ele fez um arranjozinho para violão e eu memorizei. Que legal. Já vim com bloco e tudo? Já. Nossa, Tinha tudo anotado. Que coisa. Até isso aqui. Os baixos. Né? E aí isso ficou na minha cabeça até hoje, eu sei, né? E com o passar do tempo, eu tive uma pessoa muito importante na minha vida que foi o Dr. Paulo Nogueira de Camargo, que foi uma espécie de padrinho que eu tive. Ele me ajudou, a mim e a minha mãe também, praticamente desde do meu primeiro ano de vida até uns 15 mais ou menos. Tanto financeiramente quanto emocionalmente, me arrumava instrumentos, pagava para eu fazer aula, então foi uma pessoa chave na minha vida, assim. Foi um anjo. mecenas. Foi um mecenas. E ele, através dele, ele chegou um dia em casa lá, já viu que eu estava tocando, ele falou, agora está na hora de você fazer aula com o maior professor de violão de Piracicaba, que é o Sérgio Beluco, meu amigo, inclusive, ele falou. Então, beleza. Antes até de ir pro Beluco, a gente tentou, a minha mãe e o Paulão, né? A gente chamava ele de Paulão, tentaram me colocar na escola de música de Piracicaba, que era o conservatório, né? Mas eu era muito, muito matuto, muito tímido, assim, era difícil para mim ficar no meio da molecada ali. Tinha que fazer aula de teoria, era um prédio enorme, cheio de sala, eu não sabia onde é que ia. Putz, não rolou. Eu falei pra minha mãe, voltei depois da aula, falei, não volto mais pra aquele lugar, não. Aí é que ele falou, então vamos levar você lá pro Sérgio Beluco, né? Dito e feito. Minha mãe me levou, o Paulão falou com o Sérgio, eu tinha 10 anos na época. A hora que a gente chegou na casa do Sérgio, ele abriu a porta assim, minha mãe falou, eu queria que ele tivesse aula com o senhor e tal. Ele olhou pra mim e falou, mas quantos anos ele tem? 10. Não, é muito novo, traz ele aqui com uns 12 mais ou menos. Aí foi uma frustração, rapaz. Mas eu fiquei frustrado. Que decepção. Putz, louco para fazer aula. Tá bom, esperamos um ano. Eu falei para minha mãe, mãe, vamos passar lá na casa dele de novo? Vamos tentar enganar ele. Tá bom. A gente foi e ele não se lembrou da gente. Quantos anos ele tem? Eu falei, 12. Então tá, vamos começar. Opa! É 12 mesmo, que eu... 12. Você tá na idade certa. Isso é que é vontade de tocar, né? Rapaz, aí... Legal. Mas era como se abrissem as portas, assim, das mil maravilhas musicais, assim, para mim. Ele foi um divisor grande professor. Foi o divisor de águas para mim. Através dele, eu aprendi a ler música, ele me mostrou as belezas do violão clássico, por exemplo, que eu não fazia ideia, né? Aqueles compositores todos, né? Então foi uma joia na minha vida. E isso eu já estava estudando com ele, eu comecei em 85 com ele. Eu tinha 11 anos, né? Ele já falou de cara, olha, nós vamos estudar aqui os
7 livros do Arenas, que era o que ele usava na época, né? Era um método para violão, e cada livro, que tinha uma batelada de coisas, né? De peças e tal, não sei o quê, era normalmente estudado em 1 ano. Então seriam 7 anos de curso. Nossa. Né? Então tá. Aí eu comecei a estudar com ele e tal. E ele sempre pedia para que eu trouxesse fitas cassete para ele botar ali, gravar alguma coisa dos violonistas. Então ele fez, eu me lembro até hoje de uma fita que ele gravou com o Segovia falando de um lado. Olha isso. Imagina, falando em espanhol. E eu ouvia aquilo assim, eu ficava viajando, né? Tinha um violão no fundo, que era ele mesmo, né? Certo. E ele falando do encontro dele com o construtor das guitarras dele, que era o Ramírez, né? Ramírez. Nossa, eu achava que estava entendendo tudo que ele dizia, né? E do outro lado, ele tocando aqueles estudos, né? Como é que é? Eu não lembro o tom, mas esse eu não lembro, mas essa aqui, por exemplo. Lembra? Lindo, lindo, lindo. São coisas que... Mas eu ouço, eu fico emocionado de ouvir, sabe? Não sei se você tem isso também, né? E é engraçado que o violão romântico, né? Que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente fala, o violão romântico, a gente imagina, é um violão com uma pessoa cantando canções de amor, e, enfim. E eu lembrei aqui do John Williams, e Julian Brim gravou, né? Romântico era o quê? O som, a sonoridade, a interpretação. Interpretação, né? Não tem ninguém cantando ali, né? É só para... É muita profundidade, né? É maravilhoso, né? Maravilhoso. Muito bem, gente. Olha só, eu vou fazer mais uma proposta aqui agora, legal. Que é o seguinte. Como eu já pedi uma música e eu não quero ser um cara chato... Ah, você quer jogar pra mim? É sua vez de pedir agora, pro Penense tocar uma música. Aproveitar pra afinar aqui. Eu acho que cai bem, hein? Você poderia fazer essa gentileza pra mim? Opa, Legal. você sabe que já no primeiro programa você já tá sendo tão cara de pau desse jeito? que é isso, gente? Mas olha, eu reafirmo, eu tô muito feliz com a estreia desse programa. Que legal. A gente demorou muito a fazer, né? Não demoramos tanto? Não, a gente foi dando muita cabeçada, né? Entre nós, né? Sabe aquele negócio, 2 bicudos não se bicam, né? Eu falei isso pro legal, sabe qual que é o nosso problema? Nem eu tô errado, nem você. É que nós dois temos um perfil parecido de querer produzir, querer conduzir. E aí ele pensa de um jeito, eu penso de outro, aí... Às vezes um puxa a corda mais pro lado do outro. E eu assim não tenho, assim... muita facilidade de ceder. E nem ele. Um exercício, né? E nem ele. Eu já desisti. Da música, né? Da música, isso aí. Bom, e então falando vai. em música, claro que eu vou pedir. É só uma claro, eu vou pedir. Se você puder tocar mais uma obra sua. Claro. Nosso... Com certeza. Eu vou tocar aqui então, deixa eu ver aqui. Fique à vontade. Tem tanta coisa, né? Mas é uma minha, você quer uma minha, né? O que você sentir do seu coração. Tá bom. Mas uma sua, porque as suas são lindas. Obrigado. Eu vou tocar então um tema que é um chamamé que eu compus para uma mulher que foi minha esposa, inclusive, a Dayana, que hoje é muito amiga minha, e que tive a honra de gravar com o Yamandu Costa, depois ele gravou num disco dele. Então é um tema que o pessoal toca por aí, né? Vamos ver. Chama Dayana.
Puta, meu, que maravilha, não? Que beleza. É uma música... Eu me sinto emocionado de verdade, sabe? Porque, assim, o pessoal fala muito de emoção. Ah, eu tava emocionado. Mas, cara, como parece que vem aqui no timo, Sim, né? Que acho que o sim. timo... Dizem que o timo é uma... A glândula, né? É uma Um negócio, glândula pequena, né? E ela Chakra que e tal, né? sente. Cara, parece que o negócio faz assim, ó. Que Vic Vaporub, né? O Gogô, o professor de harmonia lá da Unicamp, amigo querido, ele dizia, legal. tinha uma expressão para isso aí. Essa pegou na pleura. É bem isso. Eu sinto isso aí também que você está dizendo. A gente, quando eu vejo alguém tocando assim que me pega, né? A gente tem uma reação física. É tão forte emocionalmente falando que se transmite para o físico. A gente fica... E demora um tempo para a gente sair daquele estado, né? Puxa, sem sombra de dúvida. E assim, de uma harmonia tão maravilhosa, né? E quando você me apresentou há muito tempo atrás, e estava nesse processo de... Eu já falar, cara, que coisa, né? Bom, eu vou ficar falando aqui porque eu sou fã, não posso... O pessoal fala, é só porque é fã, suspeito fica, pra suspeito para falar. Mas, gente, escutem o Alessandro Penez, escutem, listem. Você que não conhece, listem, escute. Alessandro, você tem, assim, acho que atualmente 14 álbuns, né? Vamos dizer assim. Dentre... Nesses maravilhosos discos, com muitas participações, né? E eu me recordo de um show que também foi uma emoção profunda, mas não só para mim, mas quem está de prova, quem estava nesse show, realmente saiu de lá assim, de boca aberta, não só pelo nível técnico, mas e da musicalidade. Foi com você, com o Yamandu Costa, né? E uma hora que você chamou o seu Sérgio Beluco, né? Ao palco. Então eu gostaria que você, se você puder falar um pouquinho dessa relação que você tem do Yamandu e sobre... Eu sei que você tem aqui, desses 14, são 4 álbuns solo, é isso? Sim, você são poderia 4 falar álbuns um solo, pouco com certeza. sobre... O meu primeiro álbum solo foi gravado em 2001, se não me engano. Aqui em Piracicaba, no estúdio do Geleia. Querido Geleia, falecido Geleia. Grande técnico. Grande técnico de som. Esse disco também foi gravado, o disco do trio Quintessência, que eu tocava com o Ale Ferreira no bandolim e o Júlio Ortiz no cello. Mas aí já é um disco de trio. Depois, meu outro disco solo foi em 2006, que se chama Alessandro Penese, só, que tem participação do Yamandu, da Beth Carvalho, cantando um samba meu, da Amélia Rabelo, irmã do Rafael, cantando um samba, uma valsa minha também. E vários outros músicos feras, que nem Milton Moria, Arismar do Espírito Santo, Charles da Flauta. Olha só que beleza. Tinha um grupo de samba maravilhoso, que era o Quinteto em Branco e Preto, na época participou também. E vários outros. O terceiro disco solo se chama Sentindo e foi gravado no teu estúdio. Eu tive essa honra aí. A honra foi minha. A parte do violão solo, que é metade do disco, é violão solo, né? Foi gravado aqui em Piracicaba, no teu estúdio. E a outra metade foi gravada em trio, com o Cisão Machado no contrabaixo e o Alex Buck na bateria. Mas aí foi lá no estúdio Cachoeira, lá em São Paulo, né? Facilitava para encontrar com a moçada lá. Depois foi um disco de 2013, eu acho, que se chama Dança das Cordas, que foi gravado em Acari, no estúdio lá do Maurício Carrilho. Certo. Produção dele. E eu acho que de disco solo é isso aí. Aí depois tem uma série de discos em duo, né? Como 2 discos em duo com o Alexandre Ribeiro, clarinetista, fabuloso. Fabuloso, né? Fabuloso. Um, inclusive, gravado em Amsterdã, num show ao vivo que a gente fez lá numa casa chamada Bean House. Olha só. Uma casa bem bacana, uma casa de jazz, né? A gente fala jazz, né? Uma casa de jazz. E depois um disco com o Proveta, o genial Proveta, né? Maravilhoso. Um disco com o Yamandu, que eu gravei, que eu falei com você. Essa história com o Yamandu, eu conheci o Yamandu em 2002, mais ou menos, quando eu comecei a tocar em São Paulo, lá no bar Ó do Borogodó, pelo convite da minha amiga Roberta Valente do Pandeiro, né?
faziam parte do grupo o Zé Barbeiro, que já era meu amigo antes, bem antes até. O Rodrigo Castro na flauta e a Roberta. Eles me convidaram para fazer parte disso. Eu estava começando a chegar em São Paulo, né? E aí a gente tocava toda terça-feira. Era um som bala, muito legal, assim, um som... A gente tocava coisas nossas, em arranjos, às vezes, feitos na hora, assim. Era um choro bem da pesada mesmo. E o Ó do Borogodó existe ou não existe mais? Existe ainda, tem som até hoje. É em São Paulo, no... É em São Paulo, é em Pinheiros, né? Eu ia dizer Pinheiros. Vila Madalena, que é grudado um no outro ali. É na rua Horácio Lane... Horácio Lane 76? Ali é no alto do... Essa ruazinha é bem pequena, a rua Horácio Lane. Ela fica atrás do cemitério São Paulo. E o Ó do Borogodó fica bem pegado no muro, fica em frente do muro do cemitério, né? Então era muito legal. E a gente fazia um som da pesada, rapaz, e todos os músicos, os artistas, músicos assim, que estivessem em São Paulo às terças-feiras, iam lá ver a gente tocar e ficavam lá com a gente. O Yamandu, Paulo Moura, Bete Carvalho, o pessoal do samba, né? Que nem a Bete Carvalho, o Almir Neto foi lá, o Raul de Souza foi lá, o Proveta, o Gerardo Nunes, quando tocou, o grande guitarrista flamenco, tocou num dia no Sesc, numa vez que teve um projeto, né? Então veio o Gerardo Nunes, ele tocou lá, eu fui assistir, e depois, lá no mesmo dia, foi numa terça-feira, eu fui pro Ó tocar, daqui a pouco ele aparece lá e ficou até fechar a casa. Ficou doido lá com o som nosso. Puxa! Foi muito legal. Batemos um papo lá. E o Ó do Borogodó continua tendo um nível assim, desse nível de músico e tal? Ah, sim, os donos do bar sempre prezaram muito pelo Exigente. nível de música, né? Sempre. Cada dia tinha um tipo de som, né? Naquela época, a terça-feira era do nosso grupo, que chamava Choro Rasgado, e tinha como cantora a Dona Iná, que era uma cantora fabulosa também, falecida há pouco tempo. A gente fazia 3 entradas de 45 minutos de choro, mas aí a gente que bolava. Às vezes, quando a gente estava muito animado, a gente fazia sem parar, do começo até o final, sem intervalo, unindo um choro no outro, assim, a gente... ia embora. Bem louco. Aí a gente encerrava e chamava a Dona Iná para fazer 25 minutos de samba e tal. E aí eram 3 entradas assim, era bem legal. E esse foi meio um laboratório, ó, do Borogodó, né? De eu ter começado a tocar nesse lugar, eu conheci várias pessoas. O Yamandu foi uma delas. Ele foi lá para me conhecer, porque eu já tocava com o trio e o trio tinha participado, trio Quintessência eu falo, né? Tinha participado do Sesc Instrumental Brasil, que era, você tocava lá no Sesc e eles filmavam e colocavam na TV e passavam na TV Cultura, né? E aí assistiu o Yamandu e o Hamilton de Holanda. Eles estavam juntos no hotel e tal. Aí ele falou, pô, esse cara tocando aí. E eles curtiram, né? Legal. Para quem não conhece, Hamilton de Holanda, ele participou, a primeira vez participou do Prêmio Visa, ficou em primeiro lugar junto com o violonista Marco Pereira, né? O Prêmio Visa? O Prêmio na Visa. verdade, o é? Prêmio Visa que o Hamilton participou, que foi a primeira versão instrumental, quem venceu naquela vez foi o André Memari. O André Memari. E, se não me engano, o Célio Barros também. Parece que é isso. O Hamilton acho que ficou em segundo ou terceiro lugar. Aliás, esse é um disco que saiu, né? Sempre eles faziam disco. Nelson Vera. Sim. Com aquela... O menino era moleque, né? Era um moleque tocando que nem gente Nelson grande, Veras né? É um fabuloso. Nossa, fabuloso, né? Muito sério. Ô Penese, desculpa te cortar aqui, mas é só uma coisa pro nosso ouvinte, né? Para quem tá vendo a gente. Você falou um pouco dos discos, desse trabalho seu, fonográfico e tudo, e isso tá no Spotify. Então... Tá lá. Inclusive, meu filho estava tentando colocar alguns discos meus que não estão, e não tem em lugar nenhum, né? Ele conseguiu colocar recentemente o disco do grupo que eu participei, do grupo Oitava Cor, que não tem no Spotify, né? Não tem isso aí, né? Olha tem no YouTube, só porque algum fã lá tinha o disco e colocou. E tá bem legal lá.
Inclusive que você participou também, né? E, inclusive que você tá tocando lá também. Aliás, o apelido legal surgiu daí, né? Porque eu ficava muito bravo quando falavam legal, né? E aí, porque isso aí surgiu de um erro, dava aula de computação e aí eu me ferrei todo dando aula. Por isso que eu não gosto de computadores, né? Essa invenção diabólica. Aí Alessandro disse, mas Otiniel é um nome muito sério, né? Mas enfim, que bom saber disso. Então foi o Penese que deu o apelido a você? Não, ele já tinha. Foi um amigo lá, o Eduardo, nós éramos sócios de uma escola de computação e música. Isso em Tatuí? Em Tatuí. E aí eu lembro que vim gravar e você falou, você vai colocar como... Né, eu fiz algumas participações no baixo, viu? Você precisa ser conhecido aí, mas como Otiniel, as pessoas não conseguem nem soletrar isso. Mas olha, eu fico muito contente de saber aí ficou legal. E principalmente a respeito são N gravações, muitas gravações, né? Eu acho que a gente já estava falando até a respeito disso, né? Que você tem, além dos oficiais, né? Tem muita coisa. Eu lembro de muita gente, né, registrando os momentos, né? Sim. Tem muita coisa na internet sua, né? Tem muita coisa que eu gravava na casa do meu professor, do Sérgio Beluco, né? O Sérgio, ele tinha esse costume de colocar 2 microfones lá. A gente vai começar a gravar esse repertório aqui. Ele tinha 2 microfones para ficar meio estéreo e ele tinha um aparelho amador, mas que funcionava. E nós gravamos 12 fitas cassete sem repetir nenhuma música, assim. Tinha cada fita devia ter o quê? Umas 12 músicas, 13. Nossa. Então são 12 vezes 150 músicas. O nosso repertório era ele escreveu ali, porque os outros músicos, né, o do cavaquinho e o do violão, na época era o Sérgio Beluco no 7 cordas, Tufi Cury no violão de 6 cordas, você lembra dele? Lembro, uma figura, né? Era a alegria do grupo, ele sempre, nos intervalos ele contava umas piadas, era bom para contar. O primeiro era o Dério no cavaquinho, depois ficou o Walter, o Raul Leite no pandeiro, seu Raul, e o Tito no surdo, né? E eu no bandolim. Por que eu tô falando isso mesmo? Esqueci. Eu fiquei... você estava falando de muitas gravações que agora está subindo no Spotify. Aliás, a gente tá... vou reforçar um negócio aqui. Nós estamos no Spotify. Vocês vão ouvir essas belíssimas gravações no Spotify, eu tenho um problema que para mim é insônia, que é um negócio que me persegue já faz um bom tempo. Eu me lembro disso, você falando. E é terrível. E aí nem com remédio, não vai. Mas, nem com reza brava. Não vai. Mas com Spotify, principalmente os podcasts, sobre diversos assuntos, né? Porque eu acho que é tão importante dialogar, tão importante você saber da vida do seu amigo, de quem está próximo, e principalmente quem leva a cultura, né, em diversos aspectos para tudo, para nós, né? Para 6, 7 bilhões de pessoas, né? E como é que é o endereço mesmo? O endereço é Paulistânia Podcast. Legal. Né? Colocou lá no... Tá? Vou procurar. E vai ser estreia do Paulistânia com você. Então, vai ser no YouTube o vídeo. Exato. E o áudio no Spotify, né? Legal. E o áudio. Agora você vai me permitir fazer o seguinte. Você pegou um gancho ali da fala do Penese, que foi o Spotify. Eu peguei um gancho também, porque ele falou que tinha um cara que contava uma piada, e eu me lembrei de uma história que você contou, um amigo comum de vocês, que falou que o Penese era bom. Tá. Como é que é? É assim, gente, olha, só para resumir. Yamandu Costa e Alessandro foi um encontro já esperado, parecia como se fosse dois profetas que estavam em lugares distantes, mas que todo mundo conhece no meio musical. Quem toca violão e quem está antenado com o violão brasileiro conhece Alessandro Penese, que partiu da nossa Paulistânia aqui, certo? Que o Alessandro, com 14, 15 anos,
já eram virtuosos. E o Yamandu, do outro lado, aí o pessoal vinha e falava, cara, escuta esse cara tocar. Aí eu falava, aí todo mundo comentava, cara, ele é muito bom. Mas tem um cara que é meu vizinho, meu parceiro, que toca violão, toca bandolim, toca não sei o quê. Putz, então uma hora eles têm que se conhecer. Por isso de falar sobre isso. Criou-se uma expectativa, né, desse encontro. Desse encontro. Agora é o seguinte, aqui tem um seresteiro, que é o símbolo da Seresta Piracicabana, o Bolão. O Bolão. E uma vez o Bolão pegou carona conosco no final de um dos ensaios, que eu não vou me lembrar se era com o som brasileiro. E Bolão. E aí você tava no bandolim. E eu vi aquele toque. Você saiu do 7 cordas, foi pro bandolim e com aquela naturalidade eu olhava, caramba. E Bolão no carro, né? Aí você fala, eu tô aqui, e eu ia pra rodoviária. E aí eu não lembro. Foi o Tufi. Tufi deu carona. E Bolão no banco de trás comigo, eu fiquei, Bolão, posso falar uma coisa pra você? Cara, eu nunca vi ninguém tocar como o Alessandro, mas não é só da virtuosidade, mas também da musicalidade. Mas, cara, vou falar bem sincero pra você, o cara é muito bom, é virtuoso, né? E aí ele disse, querido, bem assim mesmo. querido, você sabe por que o Val toca desse jeito? Falei, Quem é Val? Alessandro, é nosso apelido carinhoso. Eu imagino que ele estudou. Ele estudou, né? Não é isso não. Mas o que é então? É porque ele faz datilografia. Aí eu ri. Não, é sério. É datilografia que faz ele toca bem assim, ó. Você devia fazer também. E ele falou pra você que ele que sugeriu pro Penese melhorar e fazer datilografia. É isso aí. Eu que pus ele na escola lá, e tal. Eu falei, poxa vida. Que figura, né? Mas aí nos bastidores estavam comentando que Jacó também. Tem. Isso eu sempre ouvi falar, ouvi dizer, o pessoal aí no mundo do choro sempre comentava isso, que o Jacó dizia que... Bom, ele era escrivão de polícia, né? Escrivão, ele tinha uma posição bacana não sei se era secretaria de polícia, mas era lá do estado da Guanabara e tal. E ele disse que ele praticava na máquina de escrever o que ele ia tocar à noite. Que provavelmente a mão esquerda ali, né? Porque o bandolim usa palheta, né? Olha só. Mas... né? Gente, tem... Olha lá, estamos lá, ó. Você no celular, nós estamos aqui, ó, na câmera. Eu não tô aqui, não. Eu gosto... Eu não tô aqui vendo o Facebook, o Facebook do Alessandro. Gente, olha, a gente tem muita... É sempre uma honra conversar com quem produz música brasileira, produz música que está acessível ao nosso redor. E eu acho que hoje está muito fácil de consumir música. Você lembra uma época do vinil que era tão difícil, né? Você não tinha muita opção, né? O povo não tinha opção. Imagina. Agora, eu não quero estender para todo mundo dizer assim, ó, quero ter um gosto de quero mais. Então eu vou fazer uma proposta para você. Eu gostaria de saber... Eu sei, mas eu gostaria que você expressasse para o público quais são os seus novos projetos. E isso que eu ia perguntar. Tá? Ó, já vou mandar tudo engatilhado. Quais são o seu novo projeto? O que você está fazendo agora? Segundo, tem um baita curso de choro que eu tenho a oportunidade de fazer e cara, é de maravilha. Putz, cara, é uma maravilha aquilo lá. Quem não quer tocar choro, não reclama. Não sei tocar, então não reclame. E o Alessandro vai dar o endereço certo. E para você finalizar com mais uma música sua, sem querer abusar da sua música. E já abusando. Imagina. Esses projetos, né? Como você sabe, eu sempre tive envolvido aí com a coisa de dar aula, né? E eu sempre quis fazer um curso... Primeiro eu queria fazer uma videoaula, né? Na época, você lembra que tinha os VHS e tal, né? Sempre quis fazer isso, só que era completamente difícil pra gente, né? Não tinha câmera, não tinha nada. Agora, atualmente, foi possível. Eu encontrei um parceiro querido aí que me ajuda muito, então eu fiz alguns cursos, né? Tem um que se chama Violão Brasileiro Online, que a gente está
repaginando, reformulando, tá ficando muito legal, que ele meio que abrange tudo assim, o que eu entendo do violão brasileiro, né? Seja a parte técnica, seja a parte de levadas, seja a parte do choro, quer dizer, a gente conversa sobre tudo isso, né? Tem baixarias, tem repertório, então é um curso assim bem completo mesmo. Depois tem o curso que você comentou, que é o Escola de Choro Online, né? Em que a gente... Você pode passar o endereço? Claro, eu até vou pegar aqui, porque eu não tenho Apesar que de Google cor, você coloca ali, sim, né? Sim, mas eu tenho aqui o endereço corretinho, eu já falo aqui. Quer ver? Esse é um curso também que já está... Cadê aqui? Aqui. Esse é um curso que já está com... É um curso de assinatura, né? A pessoa assina e tem sempre uma aula por semana. E um choro, por exemplo, a gente esmiuça ele totalmente, a gente entrega mastigado. Por exemplo, a gente pega primeiramente só a harmonia dele, depois só a melodia, depois baixarias para violão de 6 cordas, depois baixarias para violão de 7 cordas. Então é muito completo mesmo. E em alguns casos eu acrescentei até um arranjo de violão solo para alguns, né? Não são todos. É um sacerdócio, né? Produzir é um sacerdócio. É verdade. A Escola de Choro, o endereço é Alessandro Penezzi, Alessandro com 2 S, né? Penezzi é Penezzi, no final é com 2 Es, que nem pizza, né? .com.br/Escola de Choro. Escola, Choro, né? Então, esse é o curso do Escola de Choro Online, né? Os projetos que eu tenho para gravações e discos e tal, tem um que vai ser bastante interessante, que é um disco de sambas meus, com vários parceiros, que eu vou gravar cantando. Olha aí, cara, de novo, que maravilha! Eu fiz isso em 95, que você participou, que foi o disco do Oitava Cor, né? E tem antes até. A primeira gravação mesmo é de 92. Que o Oitava Cor participou, que eu fazia parte, né? É um samba meu com o Vagninho, que é o Tiro no Escuro, né? Que todo mundo aqui conhece, aqui em Piracicaba. Música linda. E você compõe samba também? Você vai gravar esses sambas e você faz a letra também? Então, eu nunca fui muito bom de letra, né? Eu trabalho mais as melodias. Tem alguma coisa que tem letra, mas eu não gosto, não. Eu gosto de fazer melodia mesmo. Mas a letra de um parceiro? Sim, de vários parceiros. Por exemplo, tem o André Pascoal. Só com o André Pascoal a gente deve ter aí por volta de umas 25 músicas. Olha só. Dentre a maioria são sambas, né? Mas tem shot, tem valsa, né? No disco 2006, eu gravei cantando o Acabou a Brincadeira, que é um samba, que a Beth Carvalho participou junto. Olha querida só. Madrinha, amiga querida. A Amélia Rabelo gravou uma valsa, minha com o André Pascoal. E eu gravei cantando também um choro que se chama No Assento do Ônibus. Que é seu também. Que é meu também, e com a letra do André. Então tem vários parceiros. Eu tenho parcerias também com o Paulo César Pinheiro. Paulo Pinheiro. A gente tem 13 músicas. Caramba! Esse cara é um craque, né? É um ícone música brasileira, né? Um negócio muito sério. É impressionante como ele faz. Eu tenho parceria com o Vanderlei Monteiro. A gente tem um samba que é muito bom, que eu vou gravar. Com Chico Alves, que é um outro compositor. Tem samba seu no Spotify pra gente ouvir? Então, no momento, o que tem lá? Tem o Acabou a Brincadeira no Spotify, que está no disco 2006. Só colocar Acabou a Brincadeira, Alessandro Penezzi, acho que já vai aparecer. Que eu canto com a Beth Carvalho. Aliás, ela que começa, e eu entro depois. E você tem expectativa de lançar? Eu pretendo lançar esse ano aqui ainda. Esse ano? E de preferência até antes do meio do ano. Olha, tá pra sair então. Porque eu tenho uma turnê pra fora que eu quero levar isso aí, né? Onde você vai? Eu vou em agosto, eu vou para os Estados Unidos. Eu vou em Phoenix e depois na Califórnia. Tem um festival que já vou para lá há pelo menos uns 10 anos, né? Eu quero levar isso, né? Tem um parceiro que mora lá também, em Nova York. Brasileiro? Vários parceiros. Brasileiro, Ô Penezzi, dá licença de eu falar uma coisa aqui. Que o legal puxou minha orelha que eu tava aqui na internet, mas eu tava vendo porque tem muita coisa do Penezzi aqui. Então eu tava aqui vendo e eu acho bacana ler um pedacinho aqui. Tem até no Wikipedia aqui, ó. Então, porque o
O Penese é multi-instrumentista, toca vários instrumentos musicais como cavaquinho, bandolim, violão tenor, flauta transversal, flautim, contrabaixo, guitarra, banjo, craviola, viola carpira e percussão. O cara não é fraco. E joga bilhar pra mesmo? caramba! Quem sou eu? E aí tem também que o Penese agora vai fazer uma turnê fora do país, mas ele já tocou na Rússia, Estados Unidos, Angola, África do Sul, Marrocos, Itália. É o que tem aqui por enquanto, Penese. Mas eu acho que vale a pena a gente falar pro nosso... Eu fui pro Japão também. Foi pro Japão. Isso aí, esse negócio da Wikipedia, eu comecei isso aí. Eu coloquei algumas informações que não tinha nada. Coloquei tal que eu tinha ali. No outro dia já estava 6 vezes mais, porque tem outras pessoas que mexem, né? Que editam. Aí, inclusive, a pessoa que mexeu organizou, deixou tudo bonitinho, tá, que eu não sabia como fazer isso aí. Tá bem arrumado mesmo. Vale a pena dar uma fuçada. Agora, deixa eu perguntar, antes de Alessandro, pra gente encerrar. Pergunto? Que tocar ele vai. Quem é Alessandro Penese em 1 minuto? Eita lasqueira. Alessandro Penese é um apaixonado pelo violão clássico, mas que é chorão de coração e um sambista de carteirinha. Eita! Eu não sabia desse lado sambista. Que bacana, eu vou fuçar. Eu já cantei muito samba, eu já fui batuqueiro, e na roda de samba fui diretor de terreiro. Na roda de bamba. Já eu quero ouvir. O legal já viu muitas vezes. Outro dia teve uma roda de samba. Tem sempre roda de samba aqui em casa. Eu tenho uma chácara, moro numa chácara, né? E a gente sempre faz, eu sempre faço roda de choro, roda de samba e tal. E na última, a gente teve a presença do Sombrinha aí. Então tava Zé Barbeiro, 7 cordas, Roberta Valente no pandeiro, Danilo Brito no bandolim, o Vitor Lopes na gaita, amigo nosso que toca um gênio da gaita, o Júlio Barro na percussão e o Sombrinha tava lá com a gente tocando, cantando e tocando. Show. Foi muito legal. Avisa a gente que nós vamos lá. Claro. Essa é a maior roda de choro do planeta, né? Essa foi boa. Não tenho o que dizer. E agora, para quem não pesquisa sobre choro, porque eu não sei se eu estou exagerando, mas para mim o choro é a célula mãe de 90% do que a gente ouve. Eu diria até mais, né? O choro, ele é a primeira célula musical brasileira a ser criada, né? Realmente brasileira. É a primeira música genuinamente brasileira, a primeira música urbana, numa formação assim, feita no Brasil. E é depois dela que todas as outras se formam, né? Com o DNA dela. A partir dela. A partir dela. Que maravilha. Então eu acho que você vai terminar aqui o nosso especial episódio com choro. Claro. Com choro seu. Um choro meu? Tá bom, vamos. É para batizar agora de vez. Vamos. Bom, esse choro aqui se chama Geringonça. Vamos lá.